Bom dia a todos, ilustríssimos jogadores dessa colenda Câmara, Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Cumprimento o ilustre presidente, Dr. Jeová Sardinha, cumprimento o relator, Dr. Fausto Moreira, Dr. Dorival Santomé, enfim, os demais desembargadores aqui presentes, colegas de tribuna, estagiários, membro ministerial, serventuários da Justiça. Excelência, vou ser bem objetivo e breve nessa abordagem. O candidato de concurso público, ele foi aprovado dentro do número de vagas e ele foi convocado para tomar posse. Houve nomeação, ele entregou as documentações, a banca nomeou e no momento que ele foi tomar posse, negou a posse dele, alegando que ele morava em uma área de abrangência diversa da que constava no edital. Excelência, o agente comunitário de saúde, a lei que rege o agente comunitário de saúde, ela aborda que ele deve morar na área de abrangência para ter um conhecimento da comunidade. O agente comunitário de saúde é aquele que vai nas casas, verificar a questão sanitária, verificar a questão justamente para evitar doenças, evitar zoonoses, evitar ali aquelas doenças que muitas vezes acontecem como questão de dengue, enfim. E o que ocorre nesse caso? A lei que trata sobre... é a lei complementar 236, no artigo 9, essa lei complementar de 2012, ela deixa bem claro quais são os requisitos legais para que o agente comunitário de saúde deve preencher para tomar posse no cargo público. Peço vênia para ler essa lei devido à peculiaridade. O agente comunitário de saúde deverá preencher, além dos requisitos básicos para o ingresso no serviço público no município, deve preencher os seguintes pré-requisitos. Veja bem, excelência: residir desde a data da publicação do edital na área de abrangência. Veja bem, a própria lei deixa bem claro, de forma expressa, que o agente comunitário de saúde ele deve residir na área de abrangência e não na micro-área de abrangência. O município, nesse respectivo concurso, agiu com ilegalidade, descumprindo um requisito legal, ferindo a própria Constituição Federal no artigo 37, que diz que a administração pública, na investidura de cargos públicos, deve seguir os requisitos previstos em lei. Um edital por si só não pode criar uma nova obrigação que não esteja respaldada na lei. Inclusive, excelência, o próprio Ministério Público, em sede recursal, opinou pela reforma da sentença, alegando que realmente aqui há o direito líquido e certo do impetrante, porque ele reside na área de abrangência. Inclusive, excelência, eu peço até vênia, vossas excelências olharem na nossa apelação, nós juntamos um mapa, fizemos pelo Google Mapa, nós colocamos um mapa do local onde reside o impetrante. Veja bem, ele mora a 110 metros da quadra que ele deveria ter preenchido ali no edital na hora de ingressar, na hora de fazer a inscrição no concurso. Ele mora a 110 metros. E o administrador público não se pautou pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, uma pessoa que mora a 110 metros, ela não vai ter conhecimento daquela área simplesmente por causa de uma quadra diversa? Veja bem, excelência, aqui o impetrante, ele reside sim na área de abrangência, em que pese ele não resida na micro-área, porque o edital agiu com arbitrariedade, agiu com ilegalidade, descumprindo a lei. O autor aqui, o impetrante, ele mora na área de abrangência, ele tem um conhecimento de comunidade, foi juntado na apelação, isso aqui é incontroverso, nas contras-razões, a gente juntou no mapa 110 metros. Ora, o impetrante espera deste egrégio Tribunal de Justiça que venha agir com justiça. A quem ele irá recorrer, senão ao Poder Judiciário, para sanar as ilegalidades por parte do Estado? Inclusive, o próprio Ministério Público opinou. Vou ler trechos da manifestação ministerial que foi juntada nesse respectivo processo, onde o próprio Ministério Público, com bastante razão, argumenta o motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. O Procurador de Justiça, Dr. José Carlos Mendonça, ele expõe aqui no trecho
diz o seguinte: uma vez que o ordenamento jurídico apenas prevê a residência em área de comunidade na qual o agente de saúde pretende atuar, o impetrante reside na quadra 12 do conjunto Itatiaia, enquanto o centro de saúde local exercício de suas atividades encontra-se na quadra 14 do mesmo setor. Veja bem, 2 quadras de diferença. Nesse contexto, tem-se, conforme demonstrado nos autos, o impetrante reside a apenas 110 metros do centro de saúde, não sendo, pois, veja bem, excelência, destaco esse trecho, não sendo, pois, razoável ter sua posse tolhida apenas por determinação editalícia que não se encontra correspondente legal. Trecho ipsis literis da manifestação ministerial. Assim, prossigo continuando a leitura, ipsis literis, assim verifica-se que a autoridade coatora não agira pautada em juízo de ponderação, afastando-se, pois, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, basilares da administração pública. Ora, excelência, o autor, ao fazer a inscrição do concurso público, tinha lá as áreas de abrangência. E aí, tinha várias quadras. Eles dividiram em quadras, em micro-regiões. Inclusive, tem uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde, lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, houve um reconhecimento da ilegalidade. Distrito Federal, relator desembargador Jair Soares, vou ler apenas um trecho da jurisprudência. Concurso pós-exercício, agente comunitário, exigência editalícia de residir na micro-região em que atua, ausência de previsão na lei, ou seja, administração pública que claramente está ferindo o princípio da legalidade. Na própria ementa da jurisprudência diz: constitui inovação não prevista em lei a exigência constante do edital do concurso de que o agente comunitário resida na mesma micro-região em que atua. Portanto, é um tipo de inovação abusiva, ilegal, ferindo claramente o princípio da legalidade. Ora, excelência, se a administração pública não cumpre a lei, a quem um candidato irá recorrer? A administração pública, ao inovar no edital, criando micro-áreas, ela não tem respaldo legal. E prossigo, inclusive, excelência, nesse mesmo egresso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu, como procurador de uma candidata que também havia sido reprovada por não morar na mesma área de abrangência, impetramos o mandado de segurança. Em primeiro grau houve a sentença favorável e em segundo grau também houve a decisão favorável, inclusive de relatoria do desembargador Olavo Junqueira. Inclusive, a autora, que nós logramos êxito, por ela residir, inclusive, mais distante que esse autor, a gente demonstrou, ela morava no Parque Ateneu, ela mora no Parque Ateneu, e aí ela morava numa rua diversa, já morava distante, mas a gente demonstrou que ela morava no mesmo setor, demonstrando que ela tinha conhecimento da comunidade para poder exercer o cargo de agente comunitário de saúde. E aqui, excelência, eu mostrei para Vossa Excelência, é incontroverso, está nos autos, está na apelação, está no Google Maps, juntamos o comprovante de endereço no nome do autor, que ele mora a 110 metros. Ora, se ele não mora exatamente na mesma quadra, onde está a razoabilidade e proporcionalidade da administração pública? E o judiciário? O judiciário, nesse contexto, o que Vossas Excelências irão decidir? Manter cegamente a micro-região sem se pautar pela justiça no caso concreto? O autor estudou, ele tem esperança, o cargo é um cargo de agente comunitário de saúde, não é um cargo onde a remuneração é 5, 10, 15 mil reais. Aqui a pessoa vai receber em torno entre 1.500 a 2.000 reais. E ela está esperançosa em conseguir ser empossada nesse cargo público. E por uma abusividade por parte da administração pública, ele não conseguiu. Sendo que ele se inscreveu, ele mora no Itatiaia, conjunto Itatiaia. Ele viu lá na área de inscrição, conjunto Itatiaia, fez inscrição. Aí, não era exatamente na quadra. Ora, e o bom senso? Razoabilidade? Então peço para que Vossa Excelência pondere, reflita nas decisões, nos reflexos das decisões, e não simplesmente aplique de forma estritamente objetiva ali o edital, sem ponderar os valores. Se o edital não tem respaldo legal, se o edital não tem respaldo nos princípios constitucionais, da moralidade.
Razoabilidade e proporcionalidade não está na Constituição Federal, mas está na Constituição do Estado de Goiás, salvo engano, no artigo 92, de forma expressa. A administração pública, ela bem que poderia, pelo princípio da autotutela, analisar a situação, não precisava de ingressar com uma ação judicial para a gente buscar a justiça. A pessoa mora no mesmo lugar, 110 metros. E por fim, Excelência, apenas para reforçar, peço desculpas pela delonga, mas é porque é um caso, para mim, tão óbvio, e eu peço para que seja aplicada a justiça, e por isso que eu estou procurando fundamentar da forma mais possível, da melhor forma possível. Eu peço vênia para ler a ementa desse julgamento que aconteceu no finalzinho do ano passado pelo desembargador Dr. Olavo Junqueira, onde foi um caso similar, então pede coerência por parte desse egrégio tribunal. Um candidato consegue, o outro não, numa mesma situação fática, e a segurança jurídica. O desembargador Olavo Junqueira de Andrade diz o seguinte: duplo grau de jurisdição, apelação Silva, essa ação transitou em julgado, a impetrante já está exercendo a função no cargo. Se disso que o edital é a lei interna do certame, vinculador da administração e de pretensos candidatos. Considerando que o endereço, rua, unidade, setor, informado pela apelada, está dentro da área de abrangência da comunidade escolhida, não há se falar em descumprimento de regras editalícias, mostrando irrazoável o seu impedimento para ir para a perícia médica que antecede a posse, ao argumento de divergência de endereço informado. Então, Excelência, num outro processo similar, houve o provimento. O Ministério Público, nesse processo específico, que analisou de forma específica, também opinou pelo provimento da apelação para reformar a sentença que negou. A sentença simplesmente nem avaliou a proporcionalidade e razoabilidade, apenas falou, a quadra não é a mesma, ele mora na quadra 14 e o edital exige a quadra 12. Então, eu peço para que Vossa Excelência venha verificar com profundidade e legalidade se o edital não tem amparo na lei, se criar micro-regiões, fragmentar micro-regiões não tem amparo legal, e a candidata ela cumpriu ali a lei que fala área de abrangência, a lei fala área de abrangência, a lei não fala micro-área, então pede-se que a sentença seja reformada e que o autor aqui, o impetrante, ele tem o direito de tomar posse no respectivo cargo. Muito obrigado, Excelência.